Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, que causa grande alegria a todos nós que fazemos a Rede Século XXI. Começa agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela sexta vez, dedicado ao tema da providência divina. Creio na providência divina. No primeiro bloco, nós falamos de algumas importantes conclusões para a nossa vida espiritual, a decorrência na nossa vida da convicção de que Deus é providente, de que Deus é criador, de que somos obras de suas mãos, e tratamos, sobretudo, da virtude da humildade e dos seus benefícios. Hoje nós vamos falar de uma outra virtude, a virtude da fé, e o seu antônimo, ou seja, a fé na divina providência nos ajuda a ajudarmos os outros, a darem um passo além da mera contemplação, da mera constatação da obra das mãos de Deus. A partir das obras, nós podemos chegar ao Criador, ao seu autor. Disso tratam dois textos importantes, um do livro da Sabedoria, no Antigo Testamento, e outro do livro da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Que, aliás, é o tema utilizado por Santo Tomás de Aquino nas suas 5 vias para provar a existência de Deus. A partir da criação, nós podemos chegar ao Criador. A partir das obras, nós podemos chegar ao seu autor. Aliás, vamos logo ao texto do livro da Sabedoria, um texto magistral. Existe um dogma, o dogma da possibilidade de reconhecermos a existência de Deus sem a fé. Somente com a razão é possível chegar à conclusão de que Deus existe. É o dogma do Concílio Vaticano I, no final do século XIX, 1870, se não me engano. É possível reconhecer a existência de Deus sem ter fé. É claro que o Deus revelado, somente com a fé. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Trindade, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Isso somente com a fé. Mas a existência de Deus, somente pela razão, ela é possível. E esse é um dos grandes benefícios, das grandes portas, das grandes dádivas, das grandes decorrências da fé na providência divina. Vamos à sabedoria. Depois, vamos à carta de São Paulo aos Romanos. Ao texto. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Analogia é comparação. Você olha a beleza das plantas. Por analogia, você é remetido à beleza do autor das plantas. A perfeição dos mares, dos rios, dos ares, dos animais que pululam nos mares, que vivem nas árvores, nas florestas, que voam nos ares. Essa beleza nos chama a contemplar a beleza do seu autor. A ordem, a harmonia que existe na criação são um convite a nós darmos esse pulo, esse salto e chegarmos à perfeição daquele ordenador de todas as coisas. Da perfeição, da beleza, da impecabilidade, da indefectibilidade de todas as criaturas, o homem inclusive, somos chamados a reconhecer quem é a perfeita mão, por assim dizer, o perfeito autor que está por detrás, que é o autor, que é o conservador de todas essas coisas. A carta aos Romanos fala a mesma coisa, só que numa entonação um pouco mais dura, porque São Paulo aqui trata daqueles que deslocam o culto devido à adoração devida ao Criador e prestam culto à criatura. E São Paulo aqui é bem incisivo, dizendo que vocês não têm desculpa. Porque aquilo que está presente na natureza é evidente, ou seja, pela perfeição das criaturas, você pode chegar à perfeição do Criador.
E se vocês não fazem isso, se vocês não reconhecem isso, vocês não têm desculpa. Mas vamos ao texto, porque é um versículo só, onde São Paulo reclama, e reclama pesadamente por essa passagem indevida, por esse deslocamento inaceitável, por essa desvirtuação do verdadeiro sentido da criação, quando determinadas criaturas são tratadas como o Criador, o que é inexcusável, o que é indesculpável. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Ou seja, a perfeição de Deus está presente nas criaturas dele. Tudo o que ele faz é perfeito, tudo o que ele faz denota, como que visibiliza, proporciona para quem quer que seja da natureza humana a contemplação da harmonia, a contemplação da ordem, a contemplação da precisão, a contemplação da maravilha, que é tudo aquilo que Deus fez. De sorte que, contemplando a maravilha da criação, o coração do contemplador é como que remetido, ou chamado a arremeter-se, a dar um salto tremendo. Quem fez essa beleza? Quem é o autor desta perfeição? Quem está por detrás? Quem conserva tudo isso? Quem poderia fazer com tamanha exatidão, com tamanha precisão, tantas coisas tão belas? É lógico que, para fazer isso, para pensar dessa forma, não é preciso ter fé. Como eu já disse, apenas com a razão se pode chegar à conclusão: existe um autor. Existe uma realidade que não é criatura, que está por detrás, ou seja, como autor e como conservador de tudo isso. Essa ordem não pode ser fruto do acaso. Essa perfeição não pode ser obra do acaso. E se só fosse essa criatura perfeita, mas não é somente essa, é aquela outra e aquela outra, nada existe em desordem na criação. Nada que se possa ver, que se possa contemplar. Tudo tem uma lei, tudo tem uma harmonia, tudo como que se congrega, se afina, se harmoniza. Quem está por detrás de tudo isso? E se chega à conclusão da existência de Deus, apenas pela razão. Mas nem todos pensam assim. Vamos agora expor, com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 285, certas tentativas, não por esse caminho que citamos ainda há pouco, tentativas de explicação do universo como realidade que não teria sido feita pelo Deus revelado. Citemos o parágrafo 285 e teçamos alguns comentários. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus, panteísmo. Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte a ele voltando. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente, o dualismo ou maniqueísmo. Segundo algumas destas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mau, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação, a gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, depois de o ter feito, o abandonou a si mesmo, o deísmo. Outras, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo.
Todas estas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem. Então, são tentativas na história da humanidade de explicar a origem do universo. Panteísmo. Deus é o mundo é Deus. Cada parte do mundo é um pedacinho de Deus. Essa doutrina não é compatível com a nossa fé cristã. Segunda, emanacionismo, ou seja, o mundo é uma emanação necessária de Deus. De Deus teriam saído como que partículas dele, e essas partículas se espalharam em todo o universo, que seria, no fundo, pedacinhos de Deus, partes de Deus. Digamos assim, é um desenvolvimento do panteísmo. Também essa doutrina é incompatível com a nossa fé. Dualismo. Na verdade, não existiria apenas um Deus, um princípio bom. No princípio, Deus criou, dizem os cristãos, diz a Bíblia, começa a Bíblia. O dualismo diz, não, sempre existiram o bem e o mal. São dois princípios eternos, são dois deuses. São duas fontes eternas que se digladiam e o fruto desse confronto resultou no universo, no homem. O bem que existe no mundo é o resultado do princípio bom, o mal que existe no mundo é o resultado de um princípio mau. Essa doutrina maniqueísta, porque Mani é o fautor desta heresia, foi quem a ensinou nos primeiros séculos da igreja. Isso teve uma enorme repercussão no seio do cristianismo, heresia que precisou ser combatida. A gnose, ela é um pouco diferente. A gnose considera o mundo material mau. O mundo teria sido fruto de uma queda. A gnose diz, sim, o conhecimento, nós podemos conhecer Deus, mas não Deus revelado. É uma abstração, segundo a gnose, a categoria Deus. Materialismo, não existe nada de transcendente. A matéria sempre existiu. Não existe nada além da imanência. Não existe nada de transcendência. Portanto, a ideia de criador, de conservador, não se aplica ao materialismo. O materialismo é matéria. A matéria se explica por si só. Todas essas doutrinas são incompatíveis com a fé na divina providência. São inaceitáveis, são irreconciliáveis, são irredutíveis com a convicção de que existe um único Deus, o princípio de tudo, o autor de tudo, como Criador e como Conservador, o Deus providente. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo retomamos o estudo sobre a providência divina. Creio na providência divina. Até o próximo domingo, com a graça de Deus. Fique com Deus. Até lá.